Olá, olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um New Coffee, já estamos ao vivo. E quando a gente está ao vivo, você já sabe, né? Já manda para os seus contatos, já chama todo mundo para o New Coffee, bora bater um papo, bora conversar. Semana da procrastinação. Já chega aí colocando o emoji do cafezinho, para eu saber que você está assistindo comigo. Se você não está assistindo ao vivo, coloca o horário que você está assistindo aí o New Coffee, para a gente saber se é de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Coloca aí o horário, a cidade de onde você está assistindo também. É muito importante para a gente saber onde a gente está alcançando, né? Quais são as cidades, quais são os estados, quais são os países que a gente está alcançando aí com as lives que a gente está fazendo. Todos os dias às 7h21 da manhã a gente está no Instagram fazendo esse programa diário chamado New Coffee. Talvez você esteja assistindo aí pelo YouTube, ele vai ao ar ao meio-dia pelo YouTube, meio-dia horário de Brasília, pelo YouTube. Fica salvo aí para você poder acompanhar com mais calma também em outros horários. Então, você que está chegando agora, vai compartilhando com seus contatos. Vamos juntos porque hoje é segunda-feira, dia de começar muito bem a nossa semana. Todos os dias são dias de fazer diferente e fazer a diferença. Então, bora tomar esse café, bora falar um pouco sobre esse assunto muito interessante durante essa semana, que vai ser a semana da procrastinação. Bom dia, Andréa, seja muito bem-vinda a mais um New Coffee. A gente está começando agora, bora fazer o nosso devocional, bora se conectar com Deus também, começar bem a nossa semana, começar bem o nosso dia. Fecha seus olhos aí, você que pode, respira bem fundo. Vamos fazer o nosso devocional, os nossos minutinhos aqui de oração, entrar na presença de Deus, falar com Ele, pedir para que Ele possa nos guiar em tudo que nós formos fazer. Deus é bom o tempo todo Ele é bom e Ele continua sendo maravilhoso sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, queremos colocar as nossas vidas diante da Tua presença, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, por cada pessoa que tem parado agora, cada pessoa que tem se conectado, cada um que está agora nesta live em oração, juntos em oração, Senhor. Que nós possamos realmente aprender um pouco mais no dia de hoje. Que possamos crescer, ó Pai, aquilo que for necessário. Que a Tua presença seja real em nossas vidas e que não venhamos esquecer que o Senhor é o nosso centro, o Senhor é a vontade sobre as nossas vidas. Que possamos alinhar o nosso propósito com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos conduza pelo caminho correto, Senhor. Estamos aqui porque nós queremos um crescimento, nós queremos, ó Pai, estar diante da Tua presença, queremos ser pessoas melhores todos os dias. Eu sei que não é fácil a caminhada, muitas vezes momentos difíceis acontecem, problemas, dificuldades, mas se pararmos para pensar, tudo isso vem para ajudar e para fechar o nosso crescimento. E não são as dificuldades, não são os problemas, não são as lutas que vão nos parar. Não são essas coisas que vão tirar do nosso objetivo, do nosso foco, ó Pai, os planos e os projetos do Senhor para nós. Que nós possamos nos alinhar com o Senhor. Que nós possamos entender o Teu chamado, entender a Tua vontade. E que possamos, através de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, transformar também a vida de outras pessoas. Que o nosso objetivo seja glorificar e exaltar o Seu nome, mas principalmente cumprir o ID, cumprir o Teu chamado. Ó Pai, cumprir esse propósito de mudança e de transformação da vida de outras pessoas. Que nós possamos ser esse testemunho. E que possamos entender sobre esta palavra chamada procrastinação nessa semana. E que isso não venha fazer parte da nossa vida. A começar agora, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia. Você que está chegando agora. JP Dar, João Paulo Darwin. João Paulo tá aí, Ronilson tá aí. Sejam bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo aqui para poder falar sobre procrastinação essa semana. Vai ser um assunto bem interessante para a gente poder conversar, para a gente discutir. Aliás, tem um capítulo, né, do livro que eu já lancei falando sobre procrastinação. Por quê? Porque eu já fui um procrastinador
profissional. É isso mesmo. Já fui um procrastinador profissional. E, na verdade, se a gente não tomar cuidado, a gente tem a tendência a procrastinar todos os dias, né? E quando a gente entende, quando a gente sabe o que significa procrastinação, fica muito mais fácil a gente lidar com essa situação. E é sobre isso que a gente vai falar essa semana, sobre procrastinação. Essa vai ser a semana da procrastinação. E eu quero falar para você sobre esse assunto e o que a Bíblia fala sobre isso para a gente começar a definir esse assunto, né? Hoje a gente vai definir, vai trazer o significado dessa palavra procrastinação, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, mas a Bíblia também fala sobre isso. Inclusive eu coloquei essa referência no capítulo do meu livro que fala sobre procrastinação. Então a Bíblia fala assim, em Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Diz assim, para ficar bem claro para você: quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeie a tua semente, e à tarde não retire a tua mão, pois não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A luz é suave e agradável é ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, mas deve se lembrar dos dias das trevas, pois serão muitos. Tudo o que sucede é vaidade. Então não adianta nada você ficar esperando as coisas acontecerem, porque elas não vão acontecer. Qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo aqui é crescimento. Nosso objetivo aqui é desenvolvimento. Então por isso a gente está reunido aqui às 7h21 da manhã. Algumas pessoas aí, no caso do Ronilson em outros estados aí, 6h21 da manhã, né? Quando começa o New Coffee. Para quê? Para que a gente possa junto identificar quais são os problemas, quais são as travas que estão nas nossas vidas, quais são as dificuldades que a gente tem, quais são as dificuldades que as outras pessoas passam, que pessoas comuns conseguem ter resultados sim, e uma das coisas que atrapalham o nosso resultado é a procrastinação. Até pouco tempo atrás, eu confesso para você, até pouco tempo atrás eu não sabia o que significava a procrastinação. Quando eu fui estudar, quando eu fui entender o que significava a procrastinação, eu entendi que eu era um procrastinador profissional. Por quê? Porque você vai entender agora o significado de procrastinação. E aí eu vou falar para você por que eu era um procrastinador profissional. Quando eu fui entender o significado dessa palavra, eu falei assim, cara, eu faço isso. E muito. E muito. Vou definir para você aqui, procrastinação. É o ato de postergar uma tarefa, deixar para fazer algo essencial para amanhã, para depois, para outro dia. É uma ação atemporal, a definição aqui, né? Atemporal, que pode ser conectado com o termo filosófico acrásia, né? A fraqueza em ceder a fazer algo que é considerado melhor de acordo com o seu juízo. Vou resumir para você em um português bem claro. Deixar as coisas para fazer depois, ou empurrar as coisas com a barriga. Infelizmente, nós temos uma filosofia aqui no nosso país, do jeitinho brasileiro, e a gente sempre tenta burlar as regras, a gente sempre tenta abreviar as coisas. A gente quer pular etapa. Nós não queremos crescer 1% todos os dias, muitas vezes. Nós queremos já ter os resultados. E quando a gente não consegue ver os resultados, a gente tende a mudar o foco, partir para outras coisas. Deixar aquilo que a gente estava fazendo, deixar de construir aquilo que a gente estava fazendo e fazer outras coisas. Então você começa algo, não termina. Ou você não começa algo porque você
fica enrolando, fica esperando as coisas acontecerem. Você vai empurrando com a barriga. Você fica deixando para depois aquilo que é necessário fazer agora. E quando eu entendi que eu fazia muito isso, que eu esperava que as coisas fossem acontecer sozinha, eu ficava esperando que as coisas fossem se ajeitar e elas não se ajeitam quando você começa a procrastinar, quando você deixa para depois, quando você posterga o que você tem que fazer. E aí eu chamo a tua atenção sobre as atitudes que você precisa tomar hoje, que você não pode ser um procrastinador, você tem que assumir o controle da sua vida. E tudo que a gente fala aqui, né, justamente alinha essas questões. Alinha essas questões. Por quê? Porque procrastinar é deixar para depois o que você deveria fazer agora. Você já pensou quantas oportunidades você perdeu? Você já pensou quantas coisas você deixou de fazer? Você já pensou quantas oportunidades apareceram para você e você não estava preparado porque você procrastinou? Eu conheço muitas pessoas que até hoje não conseguiram fazer um curso superior ou não conseguiram fazer nenhum tipo de curso técnico. Por quê? Porque elas sempre vão começar amanhã. Sempre vai começar amanhã. E a procrastinação, ela te atrapalha porque você sempre vai deixar para depois. E você não tem o controle sobre o amanhã. Você não tem o controle sobre o depois. O que você tem controle é sobre o agora. Se você não começar hoje, se você não definir as suas metas hoje, se você não definir os seus objetivos hoje, se você não sabe para onde você vai, como eu costumo sempre falar aqui, qualquer lugar para você tá bom. Então a procrastinação, ela vai agir diretamente na sua vida. A falta de resultados, ela vai estar associada à procrastinação. O resultado que você não tem está ligado ao que você não fez. Simples assim. O resultado que você não tem está ligado ao que você não fez. Se você não tem resultado é porque você ainda não fez. Porque mesmo que você não tenha o resultado total, se você começar a fazer algo, se você começar a sair do lugar, se você começar a fazer coisas diferentes, você vai começar a ter micros resultados. E quando você começa a ter micros resultados, você entende que você está no caminho certo. Então o que é esse processo da procrastinação? É você começar uma coisa e não terminar. É você começar uma coisa e mudar o foco. É você não começar alguma coisa. Essa é a procrastinação. É você empurrar muitas coisas com a barriga. É você não resolver o que você tem que resolver hoje. Isso atrapalha você no seu trabalho. Isso atrapalha você no seu casamento. Isso atrapalha você na sua vida pessoal, no seu plano de carreira, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Isso afeta toda a sua vida. A procrastinação, ela faz com que você fique no lugar. A procrastinação faz com que você fique numa zona de conforto. A procrastinação não te traz resultados. A procrastinação não te traz resultados. Se você começar uma faculdade hoje, digamos que você comece uma faculdade hoje, seu curso dura 4 anos e você conclui, você vai todos os dias, você estuda, você faz as provas, você atinge a média, você atinge boas notas, você tem o seu TCC, você vai lá, faz o seu TCC, você apresenta, você passa e daqui 4 anos você está formado no que você escolheu e no que você estudou. Isso aconteceu. Mas se você nunca começar, a sua formatura nunca vai chegar. Se você nunca começar, o seu trabalho de conclusão do curso nunca vai chegar. Se você nunca começar, as provas finais nunca vão chegar. Se você nunca começar, você não vai ter o seu nome na universidade. Se você não prestar um vestibular, se você não se preparar para prestar o vestibular, e aí é todo um processo de planejamento, e aí pode ser que você perca o controle no meio do caminho, vai definir o seu fracasso e o seu sucesso. Como eu tenho falado sempre aqui, você é responsável pelo seu fracasso e pelo seu sucesso. Você é responsável pelo seu fracasso e pelo seu sucesso. Para de ficar culpando as outras pessoas. Para de ficar jogando a responsabilidade para outras pessoas. Para de ficar colocando essa responsabilidade em cima de outros. Olha só que interessante. A procrastinação pode ser explicada como um fenômeno de inconsistência temporal. Inclusive,
Pesquisas apontam que o ser humano tende a sentir mais recompensado por tarefas imediatas. Então, talvez o que você precisa é alinhar as coisas que você precisa fazer. Talvez você precise de ajuda, de acompanhamento, ou talvez você precisa se posicionar diante de algumas situações. Mas é interessante que você identifique se você está procrastinando ou não, porque é algo que acontece com todas as pessoas. Você não consegue estar motivado o tempo todo. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue ver os resultados. E quando você não consegue ver os resultados, você desiste de muitas coisas. E quando você desiste, claro que você não vai conseguir concluir. Por isso é importante você identificar se você está procrastinando ou não. E essa semana a gente vai falar muito sobre esse assunto. A gente vai trazer questões aqui para poder te ajudar, para trazer questões para você poder identificar quais são os pontos que você está procrastinando, o que você pode fazer para você superar essa procrastinação. E talvez a gente consiga falar com alguém aí sobre esse processo de procrastinação e o que pode ser utilizado para você sair desse processo de procrastinação. Então, quando fazemos planos, colocamos a responsabilidade no nosso futuro. É isso que acontece. Então, olha só, quando você faz um plano futuro, você coloca a responsabilidade nesse futuro, e esses planos a gente acaba atribuindo para outra pessoa. Quem é a outra pessoa? É você do futuro. Só que existe uma questão. Você do presente e você do futuro. Você do presente precisa caminhar para ser você do futuro. E aí o que muitas vezes a gente faz? A gente pega e joga a responsabilidade para o eu do futuro. Só que o eu do futuro ainda não se conectou com aquilo que você precisa fazer. Então a procrastinação ela está ligada a isso. A esse processo de você deixar para depois, de você jogar a responsabilidade para depois, de você não fazer aquilo que você precisa fazer. Se você não acordar todos os dias, você que tem que ir para o seu trabalho todos os dias, se você não acordar todos os dias, no horário que você colocou, de repente, seu celular para despertar, se você não sair da sua cama, se você não se vestir, não fazer sua higiene pessoal, se você não colocar muitas vezes seu uniforme do trabalho, não percorrer o caminho até o seu trabalho, bater o seu ponto e executar aquilo que você precisa fazer, não vai acontecer. Se você ficar deitado na sua cama, sem fazer nada, só olhando para o teto, não vai acontecer nada. Você não vai trabalhar. Você não vai desenvolver o trabalho que você foi contratado para fazer. A procrastinação é mais ou menos isso. É você não saindo do lugar. É você não levantando da sua cama. Isso é a procrastinação. É você não fazendo aquilo que você precisa fazer. É você não tendo os resultados que você deveria ter. E o que está faltando para você sair do lugar? O que está faltando para você tomar uma atitude? O que está faltando para você viver na próxima fase, viver no próximo nível? O que está faltando para você aproveitar a sua vida? O que está faltando para você para organizar toda a situação? Talvez o momento, a situação que você está vivendo agora é provocado porque você adiou muitas decisões. Porque você adiou muitas coisas na sua vida. Porque você postergou situações que era para você ter resolvido. Talvez você entrou numa situação em que ficou insustentável. Por quê? Porque você não quis resolver os problemas, você não quis resolver as coisas que precisavam ser resolvidas no momento. Então você procrastinou essas coisas, você deixou para depois. Só que a conta vem. Uma hora ou outra a conta vem. E você vai ter que acertar. Você vai ter que resolver. Só que quando você resolve na hora, você tem tempo, você muitas vezes tem recurso, muitas vezes você pode pedir ajuda imediata, mas depois, quando ela soma com tantas outras coisas, acabam vindo tudo de uma vez e aí você tem que resolver tudo de uma vez. Por que é importante eu entender o que é a procrastinação? Porque cada situação que você enfrenta, você pode ou não estar procrastinando. A decisão vai ser sua. Alguém pode procrastinar para você? Alguém pode procrastinar por você? Não. Só você pode procrastinar por você. Só você é responsável pelo seu fracasso e só você é responsável pelo seu futuro. Mais ninguém. Não é porque alguém te deu a oportunidade que você cresceu.
Não é porque alguém te ajudou que você cresceu. Não, é porque você quis, é porque você não adiou, é porque você não deixou para depois, é porque você tomou a decisão no momento certo, na hora certa e criou o resultado. A responsabilidade é sua. Porque se você perdeu o momento, se você perdeu a oportunidade, o resultado não virá também. E a responsabilidade também é sua. Das duas formas. E é nisso que a procrastinação está ligada. No seu resultado. E a maioria das pessoas, em determinados momentos da vida, tende a procrastinar. Por quê? É muito bom. Porque a gente está buscando recompensas imediatas. A gente quer aquilo que é agora. Por que você passa a maior parte do seu tempo nas redes sociais? Porque traz uma satisfação imediata. Eu sei que a gente aprende muito com as redes sociais. Nós trabalhamos com as redes sociais. Nós estamos conectados o tempo todo. A gente está produzindo conteúdo, está fazendo stories, está fazendo feed, está fazendo vídeo, está ajudando outras pessoas. Passo horas e horas, às vezes aqui em ligação, mentoria, falando com outras pessoas do Brasil, fora do Brasil, na mesma cidade, de outras cidades. Por quê? Porque a tecnologia, as redes sociais nos permite essa proximidade hoje. Mas se eu não tomar cuidado, se eu não fazer aquilo que eu preciso fazer, se eu não cumprir o horário que eu tenho marcado com as pessoas, eu vou acabar fazendo coisas que não me trazem resultados. E quando eu faço coisas que não me trazem resultados, o resultado é nada. 0 mais 0 continua sendo 0. Então isso é a procrastinação. É você deixar de fazer aquilo que era para você fazer. É você deixar para depois aquilo que você precisa resolver agora. Todos os dias você tem a oportunidade de crescer um pouco mais. Todos os dias você tem a oportunidade de mudar a sua vida. Todos os dias você tem a oportunidade de mudar a sua história. Todos os dias você tem a oportunidade de transbordar isso na vida das outras pessoas. Todos os dias você tem a oportunidade de estender a mão para outras pessoas. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer diferente. Todos os dias você tem a oportunidade de assumir o controle, o governo da sua vida. Todos os dias você tem a oportunidade de alinhar o seu propósito. Todos os dias você tem a oportunidade de falar com Deus, de pedir perdão pelos seus pecados, de se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, daquilo que você faz de mal, daquilo que você faz de errado. Todos os dias você tem a oportunidade. Só que se você não fizer isso todos os dias, vai acumulando. E as consequências elas vão vindo. Porque você tem a oportunidade de viver todos os dias. O nosso dia é um ciclo. Você acorda, você faz todas as atividades que você tem que fazer, você produz durante o dia e chega no final, você tem que dormir, você tem que descansar. O seu corpo precisa desligar. Você pode até ficar um dia, 2, 3, alguns dias sem dormir, mas você morre se você ficar muito tempo sem dormir. O seu corpo precisa descansar. Então é um ciclo. Significa que você tem uma nova oportunidade todos os dias. E o que você faz com essa oportunidade que é te dada todos os dias? Como que você lida com essa situação todos os dias? Como que você aproveita a sua vida? Você faz as coisas que você gosta? Você faz as coisas que você gosta? Você está satisfeito com as coisas que você tem? Tá bom? Chegou no nível máximo das suas conquistas? O que você planeja? O que você pretende para o seu futuro? Onde você quer estar no final desse ano? Onde você quer estar daqui 2 anos? Onde você quer estar daqui 5 anos? Onde você quer estar daqui 10 anos? Qual é o nível? Qual é a fase que você gostaria de estar vivendo? Como que está sendo o seu crescimento? Como que está sendo as suas conquistas? Como que está sendo as suas vitórias? Você está tendo mais vitórias ou está tendo mais derrotas? O que está acontecendo mais na sua vida? Como que você está lidando com essas situações? Você está enfrentando essas situações? Você está resolvendo os problemas que você precisa resolver? Ou você está jogando para depois? Ou você está adiando alguns processos? Se você começar a adiar aquilo que você precisa fazer agora, você não vai ter os resultados agora. Se você começar a adiar essas questões que você precisa resolver agora, o resultado nunca vai chegar. Bom dia, Ângela. Seja bem-vinda ao New Coffee. Estamos falando hoje sobre procrastinação. Bom ter você aqui. A gente está tomando um café e batendo um papo nessa semana
sobre procrastinação. Então é isso. Procrastinação está ligado ao seu resultado. Eu vivi uma fase muito grande na minha vida onde eu procrastinei. E depois, quando eu fui descobrir o que era procrastinação, eu descobri também que eu era um procrastinador profissional. E existe sim procrastinador profissional. Sabia? Você sabia que existe um procrastinador profissional? Eu era um procrastinador profissional. Sabe por quê? Porque eu adiei muitos projetos. Eu adiei muitas coisas. Por mais que eu fui muito precoce nas coisas que eu fiz, por mais que eu tenha uma história de crescimento, de conquista, de vitórias, eu adiei muitas coisas, eu procrastinei muitas coisas. Eu deixei de assumir a responsabilidade da minha vida em vários pontos. Eu adiei muitas coisas. Eu deixei muitos projetos para depois. Eu comecei muitos projetos e não terminei. Por quê? Porque eu mudei o meu foco em determinados momentos. Teve coisas que eu precisei voltar e reconstruir. Teve coisas que eu nunca mais retomei. E que hoje não fazem mais sentido, mas poderiam ter uma ajuda muito grande nas coisas que eu faço hoje. Está entendendo por que é importante você identificar se você está procrastinando ou não? Está entendendo como é importante você identificar essas questões? Se você está deixando para depois ou se você está assumindo o controle da sua vida. É importante, é muito importante a gente assumir a situação, assumir o controle daquilo que você está fazendo. Como eu já disse, você é responsável pelo seu fracasso, pelo seu sucesso. Você tem que parar de ficar culpando as outras pessoas ou jogando a responsabilidade para outras pessoas pelo aquilo que você deveria estar assumindo. E às vezes você está adiando muitas coisas, você está deixando de tomar as decisões no momento certo, deixando de assumir o controle da sua vida e você não consegue ter os resultados que você queria. Você não consegue ter os resultados que você necessita. E aí vai gerando uma frustração. E aí você começa a achar que você não é capaz. Por quê? Porque você deixou de fazer o que você deveria fazer no momento certo, na hora certa, de tomar as decisões, de assumir o controle da sua vida, de deixar de ser governado por outras pessoas. Eu costumo falar sempre aqui que quando a opinião dos outros, quando você deixa a sua vida ser guiada pela opinião dos outros, você não vai a lugar nenhum, você vai só até onde as pessoas querem que você vá. Quando você não sabe para onde você vai, a opinião dos outros define o seu futuro. E você gostaria de ser guiado pela opinião dos outros? E quando você começa a procrastinar, quando você perde o controle da sua vida, é o que vai acontecer. As outras pessoas vão ditar até onde você tem que chegar. As outras pessoas vão dizer onde você tem que ir, quem você tem que ser, como você tem que se vestir, como você tem que pentear o seu cabelo, quais são os cremes, quais são os produtos que você tem que usar, qual que é o perfume que você tem que usar. É isso que as pessoas vão fazer. Por quê? Porque você não assume o controle da sua vida. E quando você não assume o controle da sua vida, outras pessoas vão dizer o que você tem que fazer. Tá entendendo como é importante você parar de procrastinar? E todos nós procrastinamos em determinadas situações? A Ângela falou aqui, eu já fui assim. Pois é, eu fui. Eu fui um procrastinador profissional. Hoje eu consigo identificar as situações. Hoje, mesmo com medo, mesmo sabendo se isso vai acontecer ou não, eu consigo planejar a minha vida. Eu consigo planejar as coisas que eu vou fazer. Quando eu começo a identificar, quando eu começo a entender o que significa procrastinação, quando eu entendo o significado dessa palavra, que é postergar, que é adiar, que é empurrar com a barriga, que é não fazer aquilo que eu preciso fazer, que é não decidir aquilo que eu preciso decidir hoje, eu começo a ver que a decisão é minha e que o que eu estou vivendo hoje é responsabilidade minha, são frutos das decisões que eu tomei lá atrás. Mas sempre é tempo de mudança, sempre é tempo de melhorar, sempre é tempo de crescer. O nosso objetivo aqui é crescer 1% todos os dias. As pessoas que acompanham o New Coffee todos os dias, desde que a gente começou o ano,
estão tendo uma oportunidade de crescimento muito grande porque a gente tem se conectado, a gente tem se falado, a gente tem visto as pessoas aqui crescendo 1% todos os dias. Ah, porque eu estou aqui do outro lado? Não, é porque as pessoas estão entendendo o que está sendo passado aqui e elas estão colocando em prática. Isso está acontecendo na vida delas. Porque o crescimento precisa ser contínuo. O crescimento precisa ser diário. Todos os dias a gente tem essa oportunidade. A procrastinadora com dependência de aprovação. É uma questão muito forte. Necessidade de aprovação. Isso define muitas coisas. Isso traz uma procrastinação muito grande para a nossa vida. A dependência, a necessidade de aprovação de outras pessoas. Então, é sobre isso que a gente vai falar essa semana. É sobre esses assuntos que a gente vai tratar aqui, sobre a procrastinação. Essa semana eu quero trazer para vocês pontos de procrastinação, o que a gente pode fazer para combater a procrastinação. Como eu já disse, é um dos capítulos do meu livro, do livro que eu já lancei, Destravei Agora, Como Fazer a Diferença na Vida de Outros. É um ponto que eu quis trazer para alertar as pessoas sobre a procrastinação. Por quê? Porque isso aconteceu comigo e isso acontece com todas as pessoas. A gente procrastina. Só que isso não pode ser constante. Em algum momento você tem que assumir o controle da sua vida. A Angela falou aqui que graças a Deus está se libertando disso. E não é fácil. Não é um processo fácil e eu não estou aqui para condenar você pelo que você não está fazendo. Estou aqui para alertar vocês que estão acompanhando o New Coffee aqui, que isso acontece com todas as pessoas. Com todas as pessoas. Acontece. O processo da procrastinação acontece. O que vai definir é quanto tempo você vai passar procrastinando, quanto tempo você vai demorar para assumir o controle, quanto tempo você vai demorar para tomar as decisões, quanto tempo você vai demorar para fazer aquilo que precisa ser feito. O que vai definir é isso. Quanto tempo você vai esperar para tomar uma atitude. Porque para você acabar com a procrastinação, e a gente vai ver isso durante a semana, precisa de atitude. Precisa de atitude. Então a gente trabalha o tema a semana inteira aqui. Então todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender um pouco mais, de crescer um pouco mais, e às vezes tem até convidados aqui para poder falar sobre este assunto, sobre os assuntos da semana. Então eu sugiro que você acompanhe, que você compartilhe essa live para que a gente possa trazer amanhã mais pessoas aqui para a gente tratar desse assunto, porque é algo que acontece com todas as pessoas. Todas as pessoas têm um processo de procrastinação. E eu conheço muitas pessoas que estão vivendo hoje nesse processo de procrastinação e não sabem nem como sair. E às vezes, para você sair, como a Angela falou aqui, graças a Deus ela está se libertando desse processo de procrastinação, é porque ela teve que identificar que ela estava procrastinando. Primeiro ponto, você precisa identificar que você está procrastinando. Que você está adiando os seus planos, os seus projetos. E talvez você vai precisar do acompanhamento de outras pessoas. Talvez você vai precisar de alguém que te ajude a sair desse processo de procrastinação. Talvez você vai ter que procurar até uma ajuda profissional. Mas talvez você vai ter que buscar, você vai ter que estudar um pouco mais sobre o assunto, você vai ter que motivar a fazer algumas coisas, você vai ter que entender o que você está fazendo, você vai ter que estudar sobre o que você está fazendo, ou o que você pretende fazer, ou o que está no seu plano, no seu projeto. Tem pessoas que entram às vezes no trabalho, se esforçam tanto, estudam bastante para poder passar numa seleção às vezes, para entrar numa determinada empresa, e aí chegam lá no processo de contratação, passa o tempo de experiência e as pessoas morrem, ela esquece, ela acha que já tá bom, agora ela já chegou no ponto que ela queria, ela não precisa se esforçar mais, esquece que amanhã ou depois a empresa pode mandar ela embora e ela perde de ter um processo de crescimento. Eu pergunto para você, será que você está vivendo a situação que você gostaria de estar vivendo? Será que você está trabalhando no trabalho que você gostaria de estar trabalhando? E se você está trabalhando, você gostaria de estar trabalhando ou você gostaria de estar sendo o dono do negócio? É isso que você precisa entender. Talvez hoje você está trabalhando com o processo de construção para que amanhã você seja dono do seu próprio negócio. Mas quando você trabalha em algo que você não gosta, simplesmente pelo salário que você ganha, pelo dinheiro que você ganha, você vai ser desmotivado rapidamente. Porque se o seu salário não aumentar,
ou se o seu salário não cobrir as suas despesas, não vai ser motivação para você continuar. Você vai desanimar muito rápido. Você vai reclamar da situação, reclamar do salário, reclamar da empresa, reclamar dos benefícios e vai colocar a culpa nas outras pessoas e não em você que não tomou uma postura, não assumiu o controle, não assumiu o governo da sua vida. Tá vendo quanto a procrastinação pode definir o seu futuro? Tem pessoas que não saem do lugar, tem pessoas que passam uma vida inteira fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados, porque não tiveram coragem de assumir o controle da sua vida. Então, acompanhe essa semana, a gente vai falar sobre esses assuntos. Quero lembrar para vocês que no dia 15 de abril, já está próximo, hein? 15 de abril, lançamento do meu segundo livro, chamado Destravar Espiritual. Tem coisas interessantes no reino espiritual associado a esse processo de procrastinação. Talvez você não conhece Deus da forma que você deveria conhecer, ou você não tem experiências com Deus como você deveria ter, porque você ainda não destravou no processo espiritual. Talvez esse livro pode ajudar a sua vida na questão espiritual, tá? Então o nosso objetivo com o Destravar Espiritual é justamente isso, é ajudar você a entender a sua mentalidade, a sua mente e como que você pode destravar para que você possa ter uma conexão direta com Deus. Quando Deus começa a clarear as coisas na sua vida, o que acontece? As coisas começam a acontecer. A Ângela falou aqui, parar de dar desculpa para si mesma. Parei de procrastinar no dia 2 de abril. Inauguro a minha empresa. Olha só, parabéns, viu? Parou de procrastinar e no dia 2 de abril agora vai inaugurar a empresa dela. Que legal, parabéns. É isso aí. É fruto, né, desse processo de parar de ficar adiando, de assumir o controle, de tomar as decisões, de fazer um planejamento. Já tem data de inauguração da empresa dela. Por quê? Porque assumiu o controle, assumiu o governo. Enquanto você não assumiu o controle da sua vida, enquanto você não assumiu o governo da sua vida, as coisas não vão começar a acontecer. A procrastinação está ligada ao governo da sua vida. A hora que você aprender a governar a sua vida, a hora que você aprender a tomar as decisões corretas, a assumir, a fazer aquilo que precisa ser feito, você vai ver que os resultados vão começar a aparecer. Se os resultados não apareceram ainda é porque você está procrastinando em alguma coisa, porque você não assumiu o controle. Porque quando você assume o controle, os micros resultados já começam a aparecer. E quando começam a aparecer os micros resultados, eles estão construindo os macros resultados. E a situação vai mudar, o jogo vai mudar. Bora para cima então essa semana? Bora fazer diferente? Comece a refletir aí sobre o que você está procrastinando. Tarefa para você para amanhã, hein? Refletir sobre quais são os pontos que você está procrastinando. Quais são os pontos que você está procrastinando? O que você deveria estar fazendo que você ainda não está fazendo, que você está deixando para depois? Reflete no dia de hoje e amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre procrastinação. Bora destravar essa semana, bora fazer uma semana excepcional, vamos para cima, porque tem muitas coisas para acontecer para você, mas a decisão, claro, vai ser sua. A gente está aqui simplesmente para poder alertar você, para poder mostrar para você que você pode sair do lugar, que pessoas comuns podem ter resultados sim. Olha só a Ângela falando aí que já está inaugurando, está abrindo a empresa, inaugurando a empresa dela, né? Então assim, mostra que pessoas comuns conseguem ter resultados sim, tá? Muitas pessoas que hoje estão em lugar de destaque na sociedade, elas também, muitas pessoas começaram do zero, tá? Muitas pessoas não tinham famílias ricas, muitas pessoas não tinham condições, mas elas entenderam o que elas precisavam fazer e fizeram aquilo que precisava ser feito, né? E muitas pessoas entraram na história. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que nós vamos ter uma imersão também do Destravar Espiritual no dia 16 de abril, aqui na região metropolitana de Curitiba. A primeira imersão do Destravar Espiritual vai ser o maior evento ativacional aqui da Grande Curitiba, aberto para todas as pessoas do Brasil e do mundo, tá? Vagas limitadas, o link está na bio também. Isso pode ser um marco na sua vida, pode ser algo que faça uma grande diferença. Pode ajudar todo nesse processo, pode ajudar você a fugir desse processo de procrastinação, porque as pessoas que vão estar lá palestrando nesse evento, serão várias pessoas palestrando nesse evento, são pessoas capacitadas, são pessoas que estão lançando seus livros aí, estão escrevendo seus livros, estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas e também pode fazer a diferença na sua, tá bom? Então corre lá porque as vagas são limitadas para que você não fique fora desse evento
de ativação espiritual. Muitas coisas podem mudar, inclusive esse processo de procrastinação, tá? Porque está ligado ao reino espiritual, muitas vezes. Quando você não entende a sua identidade, você não entende também o seu propósito. Quando você não entende a sua identidade e o seu propósito, você não assume o controle da sua vida, você não assume o governo da sua vida e as coisas também não acontecem nem no natural e nem no sobrenatural. Então, bora destravar. Acompanha aí nas redes sociais, comenta no post lá, tem um post sobre procrastinação, é a última postagem que eu fiz, tem um carrossel ali, e você pode comentar sobre esse processo de procrastinação, dá essa força, compartilha para mais pessoas. Bora destravar? Faça uma excepcional semana. Deus abençoe, obrigado por estar na live.